pega a tua espada, aquela que corta dos dois lados, que atravessa até medula, e abra lá em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 20. Como diz um abençoado que a gente conhece, hoje é dia de festa. Por que hoje é de festa? Primeiramente porque estamos aqui adorando o Deus vivo. Segundo, que hoje é dia da ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos cumprindo a ordem do Mestre Jesus Cristo, porque Ele disse que nós deveríamos estar celebrando a ceia do Senhor até que Ele volte, que nós estejamos ceando com Ele e Ele conosco. Amém? Amém. Então, amados, abrir a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus? Amado e glorioso Pai, louvado seja, engrandecido o teu santo nome. Papai do céu, queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Por isso estamos aqui, Senhor, com fôlego de vida. Que essa palavra, meu Pai, venha, papai, adentrar dentro do nosso coração, e que nós venhamos praticar a tua palavra. Nós não estamos aqui, Senhor, para ouvir, meu Pai, aquilo que queremos ouvir, mas estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que tu tens para nós, aquilo que o Senhor colocou no coração nessa noite. Que nós estejamos meditando na tua palavra e que nós devemos praticar esta palavra. É o que nós queremos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Podem sentar em nome do Senhor Jesus, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, porque Ele se faz presente aqui nesta noite. E quem crê, diga amém. Amém. Glorificado o santo nome do Senhor. Então aqui, amados, a palavra de Deus diz: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que quer dizer isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como que é isso, amados? Como que podemos entender esta palavra? É fácil de entender, porque outrora nós estávamos o quê? Cometendo o pecado. Outrora nós estávamos praticando a iniquidade. Hoje nós não estamos mais. Por quê? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque nós aprendemos o quê? A viver uma nova vida com Cristo. Morremos para o pecado, morremos para o mundo e nascemos para fazer parte do reino de Deus. Glória a Deus. Eu quero crer que cada um que está aqui, por menor que seja, está aqui para ouvir a palavra de Deus. E eu creio que essa palavra vai ficar dentro do teu coração e que você vai estar praticando essa palavra. Quando tiver difícil, você vai falar: Pai, eu estou aqui quase afundando. E quando você está quase afundando, que você pede ao Senhor Jesus vir te auxiliar, te ajudar, Ele pega na tua mão e te levanta. Amém? Amém, gente? Amém. Tem gente viva nessa igreja? Oh, glórias! Então, amados, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vocês conhecem um pouquinho da história de Davi? Davi, o que a palavra de Deus fala? Que era um homem segundo o coração de Deus. Aí você vai falar, então, se Davi era segundo o coração de Deus, Davi não tinha pecado, Davi não pecou. Você acha que Davi não pecou? O que você acha? Pecou. Por que ele pecou? Porque ele é um ser humano. E a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é o quê? Mentiroso. E a palavra de Deus diz também que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas se nós somos seres humanos e praticamos o pecado,
O que nós temos que fazer? Conformar com o pecado, continuar praticando, fazendo iniquidades, ou nós devemos o quê? Arrepender de todo o coração, pedir para que Deus venha nos ajudar a abrir a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. O que nós devemos fazer, amados? Amém? Fazer a vontade de Deus. Eu vou começar a fazer aqui o seu professor. O professor tem essa mania. Quando o aluno está disperso, a gente pergunta para ele: o que eu estou falando mesmo? Quando o aluno está disperso, a gente pergunta para ele: quem foi Davi, por exemplo, né? Quem foi Davi? O rei. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Mas antes de Davi ser rei, o que Davi era? Pastor de ovelha. Quantos irmãos tinha Davi, segundo a palavra? Quantos? 7. Portanto, Davi era o 8º. A palavra do nosso Deus fala que Davi era o quê? Ruivo. Será que essa palavra ruivo tem alguma coisa a ver na linhagem de Davi? Tem. Depois nós podemos pregar só sobre isso. Por que Davi estava lá cuidando das ovelhas? E por que seus irmãos, 7 irmãos, estavam lá o quê? No exército de Israel. Estavam musculosos, bonitos, com roupas lindas, quem sabe engomada, que nem antigamente a nossa mãe fazia, a nossa avó engomava a farda, ficava durinha, bonita, brilhosa. Os irmãos de Davi, os 7, estavam lá no exército de Israel. Davi estava na onde? Lá cuidando das ovelhas. Cheiroso que estava Davi? Não, mal cheiroso. Por quê? Por causa da urina, por causa do cocô da vaca, ou seja, dos carneiros, que naquela região criava mais carneiro do que vaca, né? E até hoje eu creio que é assim. Mas no segundo momento, numa outra oportunidade, nós vamos aprofundar sobre Davi. Por que Davi tinha o cabelo ruivo? Por que Davi não estava lá junto com os irmãos? Por que Davi estava cuidando lá do gado, lá das ovelhas? E por que Deus achou graça em Davi? Uma das coisas eu vou falar para vocês. Porque Deus, Ele gosta daquele que é pequenininho. Deus, Ele gosta daquele que ninguém acha que ele tem valor. Esse daí não tem valor. Esse aí não vai dar nada. Esse aí é um coitado. Esse aí é uma coitada. É nessa pessoa que Deus opera, para que todos saibam que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu sou uma prova disso. Porque para que eu estivesse aqui, teve que abundar o pecado para que superabundasse a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E por isso eu estou aqui. E possivelmente você também não é diferente. Eu não conheço a tua história, é só Deus e você que conhece. Mas você mesmo muitas vezes pode falar: eu não sou nada, eu não vou para frente, porque muita gente tem falado que você não é nada, você é um derrotado. Mas em nome de Jesus Cristo, repreenda esta palavra, porque você é escolhido de Deus, você é escolhida de Deus, e é por isso que você está aqui nessa noite. Glória a Deus. Para aprender com o Senhor Jesus. É por isso que eu estou aqui nessa noite, para continuar aprendendo com o Senhor Jesus, porque o Senhor tem muito a nos revelar. O Senhor Jesus é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, professor dos professores, rei dos reis. O que mais você quer? Tem alguém mais sábio do que ele? Não existe. Amém? Amém. Então vamos pegar a palavra de Deus, Salmo 51, já encontraram? Salmo 51. Eu já tinha falado, não, né? Não. Teve alguém que teve essa revelação aí, Salmo 51? Amém? Então é Salmo 51, amados. Salmo 51. Glória a Deus. Salmo 51, versículo de número 5.
Glória a Deus. Salmo 51, verso 5. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Aqui, quem está falando aqui é o próprio Davi. Davi foi um homem que escreveu a maioria dos salmos. Não foi só Davi que escreveu. Davi escreveu uma grande parte dos salmos. Asaf escreveu. Quem mais escreveu? Salomão. Quem mais escreveu? Várias outras pessoas que até não estão mencionadas aqui na palavra. Pessoas pequenininhas, pessoas consideradas grandes, que nem o rei Davi. Mas o que era os salmos? Era o maior hinário do povo de Israel. E continua sendo, porque nós somos Israel o quê? Espiritual. Nós somos Israel por quê? Porque Deus achou graça em nós, gentios, e nos transformou em Israel espiritual, em homens e mulheres abençoados para ganhar o que? O galardão, para ganhar a salvação através de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então vamos ler. Aqui verso 5. Assim diz a palavra: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Quem está falando isso? O homem segundo o coração de Deus. Por que ele está reconhecendo isso aqui? Porque de fato isso aqui é verdade, porque de fato isso aqui aconteceu, mas ele está reconhecendo aqui também por quê? Porque um dia ele abriu uma porta que não era para abrir. Muitas vezes, amados, Deus permite que várias portas estejam o quê? Na nossa frente. Mas tem porta que Deus abre. A palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Só que Deus deixa algumas portas que estão sendo colocadas na nossa frente. E muitas vezes a gente não pede a orientação de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer conforme a nossa vontade, não conforme a vontade de Deus. E aí a gente abre a porta errada. E Davi cometeu isso. Ele, vamos dizer, cometeu aquele 1 minuto de bobeira. 1 minuto de bobeira, muitas vezes você faz coisa que não agrada a Deus. 1 minuto de bobeira, Satanás coloca um manjar diante de mim, diante de você, e os olhos começam a cobiçar, a carne começa a sentir vontade, e aí, se a gente não vigiar, o que acontece? O inimigo prevalece na nossa vida. Do que você está falando, bispo? Eu estou falando aqui, amado, daquilo que Davi cometeu, aquele pecado de adultério. Pecado de adultério, o que mais que ele cometeu? O pecado de homicídio. Davi foi um homicida. Davi cometeu o pecado de adultério. Por quê? Nós estamos falando aqui de quem? Que Davi olhou ali, naquele momento abriu uma porta. Eu creio que era um lugar até que ele não ia muito, mas naquele momento ele foi e olhou para uma certa porta, para uma certa janela. E quem que ele viu ali? Batseba. Aleluia! Batseba. Quem que era Batseba, amado? Era a esposa de Urias, um servo muito bom de Davi, um servo fiel de Davi. E o que Davi, quando ele viu Batseba, o que aconteceu? A carne falou mais alto, os olhos cobiçaram e sentiu vontade. E o que Davi fez? Mandou chamar aquela mulher e coabitou com ela. E não contente com isso, o que ele fez? Mandou chamar Urias lá da onde? Da frente de guerra, lá do combate, onde ele estava lá, amando do próprio Davi, estava defendendo a pátria. E Davi manda chamar Urias, para quê?
para preparar a sua morte. Para fazer ali o quê? Uma carta e enviar pela própria mão de Urias para que ele fosse o quê? Estivesse na frente da batalha para que ele fosse morto. Então veja, amado, o próprio homem segundo o coração de Deus fez isso. Será que se a gente não vigiar, será que a gente não estiver orando, será que nós vamos estar praticando esse tipo de pecado ou um outro pecado? Será que vamos estar praticando a iniquidade? Eu quero te falar que se a gente não vigiar, não fazer conforme diz a palavra, orar sem cessar e vigiar, vai existir um momento de bobeira na nossa vida. E nós vamos estar fazendo algo que não agrada a Deus. Mas o que aconteceu aqui? Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia de fato e de verdade. Ele conhecia o Senhor e ele sabia que era muito mais fácil ele entregar, se colocar na mão de Deus do que na mão do homem. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Porque Deus, ele tem misericórdia. E na mão do homem não teria misericórdia. Ali, amados, os mandamentos ali, ele sabia disso. Os mandamentos ali era que ele viesse o quê? Morrer. E morrer de que jeito, bispo? Morrer apedrejado. Davi deveria morrer apedrejado. Mas você vai falar, mas ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque ele era rei? Não. Ele não morreu porque se colocou diante do Senhor, abriu seu coração de fato e de verdade com sinceridade e reconheceu o seu erro. Mas antes disso, Deus mandou o quê? Um profeta, pequenininho profeta, que é mencionado acho que uma vez ou duas talvez aqui na Bíblia. Você vê que Deus, ele usa os pequeninos, que o pequenino faz a diferença. Deus usou o pequenino para que fosse o quê? Fazer com que os olhos de Davi o quê? Se abrissem. Porque ele tinha cometido pecado e estava tipo assim, fazendo de conta que nada aconteceu. E Deus usou até uma parábola ali junto ao profeta para o quê? Falar com Davi, para que os olhos dele viessem a ser abertos. O que eu quero falar com isso também? Que muitas vezes Deus tem mandado profeta te falar. Pessoa que você olha e fala, esse coitado aí não sabe nada. Esse é um coitado que está falando da carne. Pode ter certeza que não é da carne não, amados. Deus usa pequenininho, usa aquele grande, usa picolezeiro. Deus usa lixeiro para falar contigo, porque Ele quer falar contigo, Ele quer abrir a tua mente e os teus olhos. Não é só crente que Deus dá o dom de profecia, não, amados. Deus usa até o ímpio para falar algo da parte dele para você. E muitas vezes quando aquilo você não gostou da palavra, você fala, ele está falando da carne. Por que a gente muitas vezes fala isso? Porque a gente quer que alguém venha trazer uma palavra que massageia o nosso ego, massageia o nosso eu. E nós não estamos aqui, amados, para falar algo que massageia o teu eu. Nós estamos aqui para falar algo que vem da parte de Deus. Amém. E quando eu estou falando aqui, é o próprio Deus falando comigo e contigo. Quando Deus usa a minha boca para falar, Ele está falando primeiro comigo e depois contigo. Então essa palavra não é só para vocês, é para mim e para vocês. Glória a Deus. Amém? Amém. Então aqui nós vemos que Davi, ele reconheceu e pediu perdão com toda a sinceridade do seu coração. E o que Deus fez? Deus teve misericórdia dele. Ele não morreu, mas sofreu o quê? As consequências do pecado. Eu muitas vezes faço a comparação. Quando você passa por debaixo de um arame farpado, que aquele arame te risca, te corta, o que acontece? Vai ficar sempre cortado? Não. Não, vai sarar, mas a marca vai ficar.
em você. Então Deus perdoou sim Davi, mas ele sofreu as consequências da prática do pecado. Ele teve um filho com Betseba. E esse filho, o que aconteceu com ele? Ele viveu? Continuou vivo? Não, ele morreu. E era para que todas as pessoas que estivessem ali morressem também. Mas por causa da misericórdia de Deus, não aconteceu com todo o povo. Amém? Amém. Aqui no livro do profeta Isaías 59 diz, 59 versículo 2, os irmãos conhecem: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o que? A prática do pecado. Ele abomina o que? A iniquidade. O que é iniquidade? É a prática da maldade. Iniquidade é tornar normal o pecado. Tem gente que ele acha que é normal pecar. Ele não sente nenhum remorso em pecar. Então o que essa pessoa está praticando? Praticando a iniquidade, e que faz separação de Deus, né? Faz a separação dele e de Deus, porque Deus não habita onde há o quê? Pecado e iniquidade. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando há verdadeiro arrependimento, o que Deus faz? Ele esquece daqueles pecados que nós praticamos, e nós começamos uma nova vida com quem? Uma nova vida com Deus. Aí você pode falar: pastor, mas por que você está falando isso? Só porque é dia de ceia? Não. Eu estou falando isso porque nós somos pecadores, nós somos de carne e osso. Porque a todo momento nós somos suscetíveis o que é praticar o pecado. Mas a palavra de Deus também diz que sujeitai a Deus, e o diabo fugirá de vós. O diabo é diabo e sempre vai continuar sendo diabo. Ele vai fazer sempre a parte dele. A parte dele é o quê? Colocar o manjar na minha frente e na sua frente. O diabo ele sempre vai querer tentar. Se ele tentou o próprio Jesus, será que ele vai tentar eu e você? Pode ter certeza que vai. Mas Jesus venceu o diabo através do quê? Da palavra. A palavra do pastor, qualquer palavra não. Nós estamos falando aqui das escrituras sagradas, que eu e você temos que meditar. Eu não tenho que ler, eu tenho que meditar. Ou seja, meditar é muito mais do que ler. Ler pedindo discernimento de Deus, tanto da palavra quanto de espírito, e meditar é colocar aqui toda a minha atenção e pedir para que Deus venha o quê? Está revelando a sua palavra, que eu possa estar entendendo a sua palavra, e também que eu possa estar praticando essa palavra. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Amém? Glória a Deus. Então a pergunta é: membro tem que meditar na palavra? Sim. Sim. Diácono tem que meditar na palavra? Mais ainda. Presbítero tem que meditar na palavra? Mais ainda. Pastor tem que meditar na palavra? Mais ainda. Bispo tem que meditar na palavra? Muito mais. Ou seja, quanto mais é o seu título, mais você tem que meditar na palavra. Quanto mais é o seu cargo eclesiástico, mais Deus vai te cobrar, porque subentende que você tem mais luz do que aqueles outros. Mas aí então a pessoa fala assim: Deus vai cobrar aquele que tem mais luz, então eu não quero mais luz. Se você não quer mais luz da parte de Deus, então você vai pertencer às trevas. E em nome de Jesus eu quero crer que ninguém aqui quer o quê? Está nas trevas. Porque o nosso Deus, Ele quer que nós estejamos sempre na luz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quem achar pode ler em nome de Jesus. Colossenses
capítulo 1, versículo de número 13. Onde fica Colossenses, bispo? Fica próximo aí, quase chegando ao final da Bíblia. Fica próximo de Tessalonicenses, fica próximo de quem mais? De Efésios, de Filipenses. Então vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quem achar pode ler em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O qual nos livrou do poder das trevas e trasladou ao reino de seu amado Filho. Amém. Amém? Então vou ler aqui na minha tradução. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Quem é o Filho do seu amor? Jesus. Jesus. Então Ele nos tirou da onde? Das trevas, para que nós vivamos na onde? Na luz. Para que nós estejamos trilhando na onde? Na luz. E quem é a luz? Essa luz chama-se Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos estar terminando essa parte, mas tem uma outra parte. E essa parte que vai ser a ceia do Senhor. Antes eu quero falar para vocês aqui, ó, mais um versículo aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Ou primeira epístola de João, que é a mesma coisa, capítulo 1, versículo 9. Aqui diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O homem comete injustiça, mas o nosso Deus, Ele comete sempre o que? A verdadeira justiça. Ele pratica sempre a verdadeira justiça. Amém? Amém. Vamos colocar em pé em nome de Jesus, antes que nós estejamos fazendo a outra parte, que é a ceia do Senhor.